falar com Zé Maria Trindade. O Congresso elege hoje os novos presidentes da Câmara e do Senado. Eles podem não ser tão novos assim, né, Trindade? Afinal de contas, temos aí Rodrigo Maia, já praticamente reeleito, né? Tudo leva a crer que Rodrigo Maia continuará sentado no trono de presidente da Câmara dos Deputados, e Renan Calheiros, essa figura... A nova era, né? Essa figura que persiste na política e com uma força ainda considerável, né, Trindade? Bom dia para você. Bom dia, aqui tão novo aqui, olha. Tá vendo? Desistiu? O Kim desistiu. O que aconteceu que o Kim desistiu, pô? Kim, nós estamos aqui no More. Na verdade é uma festa, né? O Edgar está falando aqui sobre essa situação da Câmara e Senado, que não renovou nada, elegeu presidentes antigos, né? O Rodrigo Maia na Câmara e o Renan deve ser eleito no Senado, né? Quer dizer, isso não é mudança. Com certeza, né? Isso é uma coisa até que venham combatendo, mas ainda não tenho como certo. Né? Por que você desistiu? Eu desisti para apoiar o Marcel, porque aqui, para pedir voto e experiência parlamentar, conta bastante. O Marcel já teve 3 mandatos, 2 de vereador, 1 de deputado estadual. Ainda estou trabalhando para ele vencer, assim, a maior parte da campanha ainda é feita hoje. Então, vale lembrar, né, para quem que falou que já está definido o Edgar? Não, no geral. Então, no geral, todo o pessoal aí do Morning Show, vale lembrar na primeira, aliás, eleição do Maia contra o Rosso era o favorito, ele foi mais votado no primeiro turno e foi em 1 hora de campanha que o Maia virou e conseguiu vencer. Então, tem muita candidatura avulsa que pode mudar o jogo. A gente teve 2 exemplos na mesa diretora também. Um foi da Mariana Carvalho, da 2ª Secretaria, se não me engano, que disputou contra Carlos Sampaio. Candidatura avulsa, JHC, que agora é candidato à presidência. Então, basicamente, os deputados deixam a campanha para hoje. Olha só, o Kim cortou o cabelo, olha, terno novo, né, pra posse, tudo certo. Não é novo nada. Ixi, esse aqui, é novo. Esse aqui não faz tempo. Tá certo, obrigado, Kim. Valeu. Felicidades, viu? Obrigado, viu? Bom trabalho. Ok. Olha, Edgar, esta decisão aqui da Câmara dos Deputados, eu tive que dar uma trollada. Grande Zé. É terno novo, sim. Tá certo, Zé. Olha, a história é a seguinte. A ideia aqui na Câmara de eleger Rodrigo Maia e a tendência, se houver um voto secreto, fica mesmo o Renan como favorito, é aquilo que eu falo. É como tomar banho, passar um perfuminho e vestir uma roupa suja, usada, né? Não adianta muito. Então esta é a impressão. Os bastidores aqui são terríveis. Muita gente no Senado que fala contra o Renan, na verdade, no escurinho ali do voto secreto, acaba votando com o Renan. Ele representa ali uma reação da política antiga e a promessa interna nas conversas, ele não faz discurso para fora, é de se contrapor ao poder do Judiciário, do Ministério Público, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. E esse telefonema do presidente do hospital, né, telefonando para os presidentes, inclusive para o Bolsonaro, mostra que ele não descarta a possibilidade de andar junto com Renan Calheiros. Aqui na Câmara, o preferido também, Rodrigo Maia, tenta levar no primeiro turno, ele tem que receber 257 votos. Senão vai para o segundo turno e aí a coisa complica. No momento que é festa, parentes, filhos, amigos e tal. Mas daqui a pouco, meu amigo, começa a disputa. Aqui é o lugar onde os fracos não têm vez. Ô Zé, a questão do voto, né? Muito se fala do voto secreto, né? Esse voto secreto ele é instituído com uma intenção descrita como boa, preservação do parlamentar, mas na verdade ele acaba colocando uma cortina ali para que a população não tenha a noção de como vota o seu candidato, o candidato que ela votou para representá-lo ali no Congresso, né, e também no Senado. A gente, é uma questão antiga essa, acho que teríamos mais transparência à medida que pudéssemos saber como estão votando os nossos candidatos que estão aí nos representando. Esse é um ponto. Mas agora falando em renovação, Zé, no caso da Câmara dos Deputados, tem aí, eu acho que aproximadamente, se eu não estiver enganado, e se o número não tiver sido atualizado, mas 7 deputados concorrendo ali, com grande chance do Rodrigo Maia. E no Senado, a figura do Renan Calheiros. Quem é que poderia fazer frente a Renan Calheiros, na tua opinião? Aí, num Senado, aliás, diga-se de passagem, Zé, que foi renovado em 2/3, né?
Olha, Edgar, eu acho que o MDB não está mais com essa bola toda de impor um candidato ao plenário e o plenário revalida. Isso era quando o MDB, o PMDB antigo, né, tinha 90% dos senadores, hoje tem 13 dos 81. Então é possível que o plenário trace ali um novo candidato. Eu apostaria em Espiridião Amin ou Tasso Gereissati, mas existem 8 candidatos e eu colocaria um ponto de interrogação no Senado Federal. Está difícil prever. Ô Zé, agora outro assunto aí que a gente já destacou aqui no Morning Show, quer dizer que o Senado, ainda falando do Senado, não tem mais, voltou a ter, na verdade, o número 24 que não tinha aí em seus gabinetes, Zé? Desapareceu misteriosamente o gabinete 24 que ninguém queria. Isso tem uma relação com o jogo de bicho, né? Que o 24 é o viado, é uma loucura. E aí alguém... Você tá trabalhando na quinta série, né? Pois é. Isso é ridículo. Aí, assim, alguém da administração, ninguém assume, falou, vamos tirar esse número. Aí de 24 pulou para 26, porque são números pares e ímpares, os pares de um lado e ímpares de outro. Aí houve toda uma repercussão e imediatamente agora colocaram lá, voltaram o 24, e é o Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, que assumiu o gabinete 24 do Senado Federal. Mas ele assumiu porque ele tirou no palitinho menor e sobrou pra ele? Porque agora vão fazer bullying com ele que ele pegou o 24? A quinta B pode pegar no pé dele. Tá muito coisa de criança isso. Isso é ridículo, isso não tem nada a ver. Eu conversei com diretores do Senado, dizem que foi uma decisão lá dos administradores lá embaixo. Pessoa não tem nenhuma conotação com mesa diretora e nem pedido de ninguém. São essas coisas misteriosas daqui. É a velha história, viu, Fefito, da história do jabuti. Se você vê um jabuti numa árvore, ou foi enchente ou mal de gente. Jabuti não sobe em árvore. Verdade. Valeu, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Um abração pra você. Bom trabalho, que hoje aí, mesmo em festa, vai estar movimentado o negócio. Promete, obrigado. Bom dia. Só complementando aí o mistério do Gabinete 24, né? Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, abre aspas, em algum momento entre final de 2014 e início de 2015, a plaquinha desapareceu. Isso só para combater um pouquinho aquela desinformação de que o sumiço desse gabinete estaria de alguma forma relacionado ao atual governo. O que são fatos completamente desconectados. 2014, 2015, a gente está falando da administração da Dilma Rousseff do PT, mas mesmo assim não tem absolutamente nada a ver, porque isso é ignorar aí o princípio da separação dos poderes, né? Montesquieu está se revirando no túmulo agora, porque é óbvio que isso partiu por iniciativa do Poder Legislativo, né? Dizem que foi uma solicitação do então senador Dario Berger, do MDB de Santa Catarina, isso segundo a apuração da Folha de São Paulo. E aí, só para falar agora sobre... Não, só para complementar o que o Zé falou aqui, não dá para saber, ninguém sabe quem foi, ninguém diz quem foi, mas se você for buscar o caminho ali, é muito fácil saber, porque tem alguém responsável por isso na administração de Câmara. Da casa, né? Da casa, sem dúvida. É importante salientar que isso não teve nada a ver com o governo federal na administração de Dilma Rousseff também, né? Então, não tem, e muito menos com o novo governo, o governo Bolsonaro. Falando sobre o Congresso, né, a articulação política, ela tá atuando em duas frentes do governo federal. A via oficial seria a Casa Civil, né? Só que tem a via oficiosa, que é a via equipe econômica, né? O Paulo Guedes, ele está se mostrando muito hábil e extremamente pragmático. Ele tem uma excelente interlocução com o Renan Calheiros, que por sinal ganhou a queda de braço com a Simone Tebet pela candidatura via PMDB. Já o Onyx, né, que é o ministro-chefe da Casa Civil, ele é um deputado aí oriundo do baixo clero. Ele estava tentando emplacar o Davi Alcolumbre do partido dele, o que criaria uma situação meio bizarra, porque o DEM já tem alguns ministros, né, no governo federal e teria provavelmente as duas casas, né, sendo que o DEM sequer é a maior bancada do Senado e existe uma praxe na casa de você eleger um representante da maior bancada, que nesse caso seria o MDB. Mas aí
aí, esse tipo de tradição da velha política está aí para ser quebrado. Uma coisa que eu acho legal pontuar, já que o Kim apareceu aí, que o favorito é o Rodrigo Maia, né? Então, é um deputado que já passou por 6 reeleições, está no seu 7º mandato. Eu acho fundamental que essa eleição tenha 2 turnos. Né? A candidatura do Marcel Van Hatten, que une, né, como a gente já bem colocou aqui, conservadores e liberais por uma política mais purista, mais idealista, mais comprometida com agendas públicas e não com fisiologismo, ela é fundamental. E ela vai colocar, ela representa o primeiro teste moral dos novos parlamentares, aqueles 47% de renovação, especialmente os da direita e especialmente os do PSL, que não tem uma desculpa moral para, pelo menos no primeiro turno, fazer essa manifestação em prol da nova política e darem o seu voto para o Marcel Van Hatten. Desejo muito sucesso aí a esses novos políticos e que eles façam barulho.